Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo da modelagem de um casaco longo de lã batida. Então é uma peça muito chave para você ter aí no teu guarda-roupa no inverno, tá? Então o tecido que eu vou trabalhar vai ser a lã batida e eu comprei para fazer essa peça 2,5 metros, mas vocês podem comprar 2,30 que vai dar tranquilo, isso para um tamanho P e para o comprimento desejado da minha peça, tá? Que no decorrer do vídeo eu falo para vocês o comprimento que eu vou fazer a partir do ombro, né, para esse casaco. E de forro, porque esse casaco ele vai ser forrado, eu comprei o cetim. E eu vou usar o cetim desse lado, ó, que é opaco, tá? Que não tem o brilho. Então eu comprei um cetim ali bem na tonalidade mesmo da lã batida. Para fazer esse casaco vocês precisam apenas da modelagem, né, da base da blusa com pence ou sem pence, porque a gente não vai trabalhar recorte. Mas eu tô usando nesse vídeo a base da blusa com pence e eu vou te ensinar a tirar ali a pence do busto, tá? E a gente vai permanecer ali com a pence da cintura, mas a gente não vai costurar ela na peça e nem marcar ela no molde, porque ela vai ser somente para deixar mesmo ali a peça um shape um pouquinho mais solto, além da folga de vestibilidade que eu vou jogar nessa peça, tá? Então é uma peça que não tem recorte, mas ela fica muito elegante e o acabamento dela todo bem feitinho, forrado, é uma peça muito linda e que tá usando muito agora no inverno, tá? Vou colocar aqui uma imagem para vocês verem bem certinho esse modelo e a maioria das imagens que eu peguei no Pinterest não tem realmente o recorte aqui na frente. Eu até pensei de fazer um recorte pra gente trabalhar um pouco essa transferência de pence, mas em breve a gente vai ter o blazer. E no blazer eu vou trabalhar bastante com vocês, transferência de pence, recorte pro blazer. Então fiquem bem tranquilas que daqui a pouco vem aí o tutorial do blazer bem completinho com essas transferências, tá? Então é isso, espero muito que curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, cliquem em gostei, acione o sininho para receber todos os vídeos em primeira mão e não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Se você fizer essa modelagem, me marca lá no Instagram, que eu gosto muito de ver esse processo de vocês e também de repostar lá no meu Instagram, tá? Então, bora lá me seguir. Agora vamos para o passo a passo. Para fazer esse casaco eu me inspirei em alguns modelos que eu vi no Pinterest, vou colocar algumas imagens aí para vocês entenderem que é um casaco bem alongado, reto, com uma modelagem bem reta e sem recorte nenhum. Então vocês conseguem ver aí pelos detalhes que ele não tem aquele recorte de transferência de pence, nada do tipo. Então para isso eu preciso apenas da minha base sem pence. Se quiser trabalhar com a base de pence, pode trabalhar. Na parte das costas você vai usar ela normal, na parte da frente você fecha a pence de busto. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó, que é o mesmo caso que eu fiz. Eu peguei a minha base com pence, fechei a pence aqui do ombro, a pence aqui de busto e eu tracei ela dessa forma. Então ela veio um pouquinho aqui pra essa lateral. Eu basicamente calculo o tanto que eu tenho entre essa pence mesmo de cintura, tá vendo que eu tenho uma sobra aqui e uma sobrinha aqui. Só que além disso, quando eu fecho o pence de busto, eu tô transferindo ela aqui pro centro da peça, então a gente abriu aqui mais um volume. Então eu peguei essa medida que eu tenho aqui na cintura, que deu 2 centímetros, na barra deu 5 e aqui ó, no início dessa pence deu meio centímetro. Eu tracei a lateral a lápis e depois eu fui tirando essas medidas. Eu tirei 5 aqui na barra, eu ajustei 2 aqui na altura de cintura e eu tirei meio centímetro ali no início da pence, sabe? Na direção que iniciou a pence. Então isso também é uma forma de eu conseguir trabalhar com a minha base de pence, porém retirando o excesso ali, né, de transferência de pence de busto. Lembrando que aqui ainda continua aquela pence da cintura, tá? Então eu ainda tenho essa medida aqui, ó, de pence de cintura e na parte das costas também continuo com essa pence de cintura, eu apenas retracei a minha base. Isso já faz com que a minha peça fique um shape um pouco mais confortável, tá? Então eu não preciso trabalhar tanto a folga de vestibilidade dessa peça. Então o que eu fiz aqui foi aumentar de folga de vestibilidade 1 centímetro na altura do busto, 1,5 na cintura e 1 centímetro aqui na barra, que dá bem ali na altura do meu quadril, tá? Eu peguei a mesma medida que eu tenho aqui, ó, dessa partezinha do centro da minha peça até onde eu aumentei a folga de vestibilidade, deu 25 centímetros. E eu joguei essa mesma medida lá na barra, tá? Pra gente descer realmente uma base de uma modelagem bem reta.
Eu aumentei de comprimento 42 centímetros, tá? A partir da altura de barra, porque o meu casaco, a partir do ombro, ele vai ter uma medida de 102 centímetros, tá? 1,2 m, 1 metro, por aí. Mas eu coloquei, a princípio, 1,2 m. Então, eu medi esse 1,2 m a partir aqui do ombro frente, marquei lá na barra e depois eu vim calculando o quanto que deu, né? Da barra até o finalzinho ali da minha marcação de 1,2 m. E fui acrescentando isso para todo o contorno de barra e a mesma medida eu coloquei na parte das costas para fechar bem certinho lateral com lateral. A mesma folga de vestibilidade que eu acrescentei na lateral frente, eu também acrescentei na lateral costas. E também em ambas as partes eu desci 1 centímetro na cava, tá? Então eu liguei esse 1 centímetro que eu baixei à minha cava original, foi só uma partezinha, ó, que eu precisei ligar. A parte das costas basicamente está pronta com essa interpretação e agora na frente eu vou explicar para vocês a parte do transpasse e vou fazer junto com vocês a parte da gola e também revel da minha parte frente e a marcação do meu bolso. Para o transpasse frente eu aumentei 2,5, então eu comecei aumentando na barra. Aqui também na altura de quadril eu coloquei 2,5, tracei uma reta, vim subindo essa reta mais ou menos até a altura de cintura, tá? E aqui na parte do decote eu aumentei 7 centímetros e eu liguei com uma suave curva, essa pontinha aqui do centro aqui do decote até o encontro da minha reta. A parte da gola é como eu fiz com vocês a gola do macacão de alfaiataria, tá? Então eu comecei traçando uma reta, ligando do ponto aqui do centro frente, passando pelo ombro, ó, prolonguei ela sem medida definida, tá? Aqui eu coloquei a medida do decote frente, então eu medi o meu decote frente com a fita métrica em pé e deu uma medida de 11,5. Então eu coloquei desse ponto a medida de 11,5 e fiz a marcação onde finaliza 11,5. Daqui para cá é a medida de decote costas, então eu também precisei medir o decote costas com a fita métrica em pé e colocar no restante aqui da minha reta. Tracei uma nova reta, então eu usei o meu esquadro aqui, ó, nessa linha que a gente fez para colocar a medida de decote e puxei uma nova reta, que vai servir para a gente colocar a medida de largura de gola. Então eu subi, para dar início, eu subi 2 centímetros, fiz uma marcação e tracei uma reta aqui ligando esses dois pontos. E a mesma medida que eu tenho aqui embaixo, ó, no decote costas, eu tenho que ter aqui em cima, que agora aqui vai ser a minha gola, tá? A parte que realmente vai encaixar com o meu decote costas. Então ela tá a mesma medida. Desse ponto, eu vou colocar a medida que eu quero para largura de gola no centro costas. Então aqui já é uma proposta totalmente diferente do macacão. Então eu vou colocar aqui a medida de 7,5, tá? Aqui do centro frente eu subi 1 centímetro e agora aqui eu vou marcar 7,5 centímetros, tá? A partir do centro frente até aqui. Vou traçar uma reta e vou traçar uma reta aqui também. E essa é a parte que eu vou cortar, que vai ser a minha gola, tá? A parte do bolso eu localizei da seguinte forma. Eu coloquei a medida de 46 centímetros a partir do ombro frente e também marquei 5 centímetros, ó, do centro da minha frente para dentro. E aí coloquei a medida de 14 centímetros de largura com a altura de 19 centímetros, mas vocês podem mudar essa medida, tá? Daí fica a gosto e a critério de vocês. E pro revel eu coloquei a medida lá do centro, ó, aqui do centro da minha peça, para dentro do molde, 8 centímetros, fiz isso mais ou menos até essa altura aqui, ó, um pouquinho acima da linha de quadril, né, da minha peça, 8 centímetros também do centro, aqui já contando com o transpasse, tá? Para dentro do molde, 8 centímetros e 7 centímetros aqui no ombro. Então eu subi com uma reta, mais ou menos até a região de quadril, ali um pouquinho próximo à cintura, e depois eu vim com uma suave curva ligando esses dois pontos, o do ombro e a parte aqui para finalizar o meu revel, tá? Então ele ficou dessa forma. Isso aqui eu ainda vou cortar no tecido da lã batida, tá? Para ficar um acabamento bem bonito. Aí a parte interna ali eu coloco mesmo o tecido do cetim
que vai ser o meu forro, né, de cetim, só que eu vou usar a parte dele fosca, tá? Eu também vou colocar uma meia-lua aqui na parte das costas, tá? Pra ficar um acabamento bem bonito nessa peça. Então eu vou colocar também de lã batida esse recortezinho, ó, por dentro do meu forro, tá? Que é essa partezinha aqui. Então eu marquei também 7 centímetros no ombro e no centro costas eu desci 10 centímetros e tracei uma curvinha ligando esses dois pontos. Então aqui vai ser esse revelzinho também da parte do decote costas, tá? Que vai ficar ali por dentro do meu forro. Esse restante aqui na parte de forro vai ser também o cetim, do lado avesso, e aqui também eu vou cortar pro forro, né, essa lateralzinha aqui, ó, que também vai ser no cetim. Antes de ir pra manga, eu vou já separar a gola, parte de revel, forro, frente. A única alteração que eu vou fazer de comprimento do forro pra peça é que eu vou deixar o forro uns 4 centímetros menor, tá? Então, o meu forro vai ser 4 centímetros menor do que esse comprimento. E aí, quando eu for jogar margem de costura no comprimento aqui da parte que vai na lã batida mesmo, e aí eu coloco 4 centímetros a mais, que é o que vai virar por dentro, né, do meu forro. Então, fica um pouquinho de 4 centímetros de lã batida por dentro e depois inicia o forro, tá? Agora, com a ajuda de um perfurador, eu vou marcar as partes que eu preciso tirar em outro papel. Exemplo, o bolso, eu vou deixar perfurado, depois eu retraço ele para outro papel e acrescento margem de costura. O revel a mesma coisa, tanto esse revel da frente como o revelzinho aqui das costas. E também a parte da frente eu contorno todo esse meu molde, acrescento margem de costura e acrescento margem de costura de 4 centímetros para a barra. Na parte do forro, eu vou tirar somente essa partezinha aqui, ó, da frente, tá? Porque o revel a gente já vai ter tirado também, mas aí falta essa parte da lateral. Então, eu vou tirar, acrescentar margem de costura de 1 centímetro e ao invés de diminuir 4 centímetros, eu diminuo 3, porque querendo ou não, eu precisaria acrescentar mais 1 centímetro de margem de costura. Então, diminuindo 3, a gente já tem ali a nossa margem de costura para costurar o forro na lã batida. A mesma coisa que nas costas, vou tirar esse revelzinho em outro papel, acrescentando margem de costura, e depois eu também tiro essa partezinha, ó, do revel para baixo, que vai ser a parte do meu forro, diminuo apenas 3 centímetros, porque daí a gente já tem 1 centímetro de margem de costura na barra, e retraço todo esse molde em outro papel, acrescentando margem de costura de 1 centímetro na volta toda, menos aqui no centro costas, que não vai ter recorte, e aumento 4 centímetros para a barra, tá? Aqui nas costas eu acabei acrescentando margem de costura de 1 centímetro, só que eu não vou cortar, não vou ter recorte no centro costas, então eu tô tirando fora essa margem de costura, tá? Bom, já vou mostrar todas as partes para vocês que eu tenho da minha modelagem do casaco, que já está tudo com margem de costura, tá? É bem trabalhoso a parte de passar para outro papel tudo, colocar a margem de costura, mas isso agiliza muito o processo na hora do corte da peça, tá? Aqui agora eu tô com a minha manga, eu retracei nessa parte a manga da minha base, tá? Da minha base com pence. E é basicamente isso. A parte, ó, que vai ser de lã batida, eu aumentei 4 centímetros, assim como eu fiz na barra. Então eu acrescentei 4 centímetros, já dobrei, ó, e cortei para formar o biquinho, porque isso aqui vai ficar por dentro da minha peça para dar um acabamento de lã batida. E aí eu fiz também a manga, que vai ser o forro.
Eu fiz ela 4 centímetros menor, né, pra ela ficar bem aqui, começar nesse processo, ó, nessa partezinha. E aí, acrescentei margem de costura toda de 1 centímetro. Outra interpretaçãozinha que eu fiz, que é bem básico, foi somar cava frente e costas. E eu vi o tanto que eu precisava aumentar na minha manga, tá? Ela deu bem certinho a medida da minha cava, a minha cabeça da manga da base, ela bate bem certinho com a interpretação que eu fiz na minha cava, que foi descer aquele 1 centímetro, tá? Só que eu aumentei 0,8 para cada lado para eu ter um embebido ali na minha manga. Eu gosto sempre de deixar uns 2 centímetros no mínimo para poder embeber essa cabeça de manga, tá? Inclusive na minha base eu tenho a marcação desses 2 centímetros. Aqui eu tenho só a marcação que é o pique do centro da minha peça. Vou até deixar ela mais visível aqui para vocês. Só que é 1 centímetro para cá e 1 centímetro para o outro lado, que é o meu embebido, tá? Então eu sempre gosto de deixar essa sobrinha para poder encaixar ali na minha cava. E é isso, tá pronta a manga, eu vou cortar ela. Esse casaco, todos que eu peguei de imagem, assim, de referência, não tem nenhum recorte diferenciado na manga. É a manga bem basicona, é mais o shape da peça, o tecido que é usado nele, que faz o modelo ser todo charmoso mesmo. Então não tem muitos segredos aqui na modelagem, tá? É basicamente isso, e agora eu vou cortar e mostrar todas as partezinhas desse casaco. Então eu vou começar aqui com a parte das costas, ó, que vai ser cortada na dobra do tecido. Eu tenho ali 4 centímetros de margem de costura, e pro restante aqui, né, decote, ombro, cava e lateral eu tenho 1 centímetro. Cortei aqui o meu forro das costas, que essa parte vai ser no tecido de cetim, que eu uso do avesso, porque eu não gosto muito do brilho do cetim, eu gosto dele bem fosco mesmo, ó. E aqui, essa partezinha vai ser cortada na lã batida, que é a meia-lua, que eu vou encaixar aqui, ó, no meu forro, tá? Na parte de dentro mesmo da minha peça. Então, as costas é basicamente isso. A parte da frente, eu tenho a frente com marcação do bolso, tá? Coloquei os 4 centímetros na margem de costura da barra e 1 centímetro para o restante da peça. Eu tenho aqui também a lateral, né, o forro lateral, que vai ser no cetim essa parte. E essa outra partezinha aqui, que é o revel da frente, ela vai ser na lã batida também, que é para dar um acabamento bem bonito na minha peça, a hora que dobrar, né, essa partezinha aqui, ó, do casaco, ficar com a parte do avesso em lã batida. Eu tenho a minha gola, que eu vou cortar na dobra do tecido com margem de costura. Vai ser cortada ela 2 vezes na dobra de tecido na lã batida. E eu tenho o meu bolso, que também vão ser cortados 2 bolsos, que eu vou localizar aqui, ó, nessa posição que eu já coloquei no meu molde, ó. Por que eu gosto de ter ele desenhado no molde da frente? Qualquer dúvida na hora que eu for costurar a minha peça, para eu localizar, eu venho aqui no molde, eu vejo quanto que eu tenho a partir do ombro, quanto eu tenho a partir da lateral, sabe? Contando sem margem de costura. Enfim, é bom sempre ter esse desenho do bolso aqui para você se localizar na hora de aplicar ele na peça. Então aqui eu tenho o meu bolso com margem de costura, tá? 5 centímetros eu deixei de margem de costura aqui em cima. E para o restante eu coloquei 1,5, que é para poder dobrar esse meu bolso, ó. Fiz um gabarito num papel um pouquinho mais durinho, que eu vou usar para passar e vincar bem esse bolso, ó, e aplicar na parte da frente. E por fim, a manga. Então, eu tenho a manga que vai ser cortada na lã batida com 4 centímetros de margem de costura. E também tenho aqui a manga que vai no cetim, tá? No forro, que é 4 centímetros menor. E essas são as partezinhas do casaco, tá? Então é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo dessa modelagem. Comenta aqui embaixo se você tá muito ansiosa para ver o resultado final da peça no corpo, que eu quero muito saber. E eu também tô doida para colocar o resultado final para vocês. E é isso, a gente se vê no vídeo da costura. Beijos e até lá!